aprender a orar antes de qualquer compra expressiva que você vai fazer. Você sabia que cerca de 80% das nossas compras elas são feitas por impulso? Você sabia disso? Que cerca de 80% ela é resultado de um impulso, de um momento. Quando você fala assim, eu vou orar primeiro você já está tirando esse impulso do momento e dando uma grande oportunidade de você olhar melhor amanhã, quando você olhar o mesmo artigo, a mesma situação, e você disser, eu não preciso. Por conta desse impulso, muitas pessoas têm ficado endividadas. Então aprenda a orar, porque uma pequena oração, ela já pode mudar a tua realidade. Nunca manipule pessoas. Não conte uma história para emocionar pessoas, para tentar lhe ajudar. Eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida, desde seminarista, desde quando me preparei para um missionário. Quando eu via pessoas às vezes dizendo, olha, conte uma história triste para que as pessoas possam ter pena de você, eu disse, não por isso, não por isso. Não manipule pessoas, porque Deus é quem te abençoa, Deus é quem vai te prosperar, Deus é quem vai te suprir. Conte a sua realidade, mas creia no poder de Deus. E por último, aprenda a dar aquilo que Deus diz na sua palavra. Não manipule pessoas, saia das dívidas e aprenda o que a palavra de Deus diz. E aí você vai descobrir aqui que a provisão de Deus, ela virá sobre você. Esse, na verdade, é o nosso quarto episódio, onde você recebeu o tema Faça a Coisa Certa. Deus te abençoe. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Tremendo. Além de aprendermos a palavra de Deus, aprendemos a ter educação financeira também. Você percebeu que 80% que você come por impulso deve ter dado mais preocupante. E 18% que você compra por impulso, mais 50% você não precisava. Você não precisava. Eu vou fazendo uma dívida, não precisava. Por isso que, pega essa dica importante, olhe. Se tiver a oportunidade de deixar todo dia, vá primeiro para casa, olhe. Depois você vai encarar somente se a dívida for expressiva. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Vamos ter ideia de uns horários também. Eu quero fazer uma oração específica hoje, para nós ofertarmos, dentro desses itens que foram colocados. Se você tem alguma dívida que está tirando a tua paz, eu quero te convidar a te colocar diante do Senhor. Tudo bem que Deus não nos mandou fazer a dívida, foi nós que fizemos. Então o que é que ele vai fazer? De misericórdia, né? Misericórdia, e ele nos ajude para que você possa sair dessa dívida. E quando se fala de dívida, a gente pensa só na questão financeira. Ok, eles são preocupantes. Mas também existe dívida na nossa alma. A gente muitas vezes tem aquela sensação assim, não, porque eu tenho que fazer uma obrigação, porque isso não é bem assim. Às vezes você está ganhando uma dívida na sua alma que Jesus já pagou. Uma dívida na sua alma que não precisa tanto. Não precisa você se escravizar tanto. Mas que hoje, de todos os níveis de dívida, seja financeira, seja na tua alma, o Senhor possa te libertar em nome de Jesus. Hoje é uma noite de libertação neste lugar. Amém, queridos? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado pelo nosso apóstolo, por essa instrução tão tremenda que trouxe para as nossas vidas. E eu quero apresentar, Senhor, as nossas vidas diante de ti. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Muitas vezes a gente tem recursos sem buscar o Senhor, sem buscar a referência da tua palavra, sem buscar o teu entendimento, e acabamos entrando em caminhos, em dívidas, Senhor, que tem tirado a nossa paz, a alegria, que traz um conflito dentro dos lares, da casa, desarmonia no casamento. Mas hoje, meu Deus, em nome de Jesus, debaixo desse pedido de perdão, queremos fazer diante do Senhor, pedimos a tua misericórdia, o teu socorro, que o Senhor venha nos tirar do conforto poderoso, que possamos, Senhor, hoje colocar em prática essa palavra, que possamos sair da dívida, sem ter que chorar miséria para alguém, tentar sensibilizar o coração de alguém para nos ajudar, mas buscarmos no Senhor, que a tua palavra diz que tu é a prata, teu ouro, todo bom tesouro procede do Senhor, do Pai das luzes. Pedimos o teu socorro, a tua bênção no teu povo neste lugar, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E que possamos, Senhor amado, saber que quando o Senhor nos desafia, quando o Senhor nos pede algo, o Senhor já tem a provisão. Quando o Senhor pediu a Abraão o seu filho Isaac, o Senhor já tinha um cordeiro preparado para o sacrifício. E possamos entender que aquilo que o Senhor pede de nós não é para tirar, mas é para abrir portas
é para dar legalidade, é para que o teu suprimento venha sobre as nossas vidas. Que possamos entender isso, Senhor, e agirmos com fidelidade, como dizimista, como ofertando a tua casa, cumprir os nossos votos também, meu Deus, em nome de Jesus. Que hoje essa palavra venha trazer libertação, Deus, e paz sobre as nossas vidas e os nossos corações. Assim nós ministramos em nome de Jesus. Cada um vai se apresentar no teu altar nessa hora, Senhor, para devolver o seu dízimo, Senhor, que fala tanto do Senhor tratando o nosso caráter. Senhor, para trazer essas ofertas de louvor e gratidão ao teu nome, aquilo que o Senhor tem pedido, que possamos entregar com alegria, crendo, confiante, que o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode vir ao altar, trazer o seu dízimo, sua oferta, aqui. Aleluia. Pela vida dos teus filhos, Senhor, que tem entendido o teu desígnio, o teu propósito, e hoje, não apenas fazendo uma oferta particular à sua família, mas uma oferta que serve de cobertura sobre as finanças do teu povo nesta igreja. Nós queremos abençoar com toda a sorte de bênção, ministrar, Senhor, prosperidade, que sonhos se realizem, Senhor, projetos sejam concluídos, que o teu tesouro seja aberto sobre eles, e que possam ter testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor que já tem abençoado, prosperado, possa multiplicar infinitamente mais a tua bênção sobre eles. Abençoa cada um dos teus filhos que serão intercessor por esta família, que a tua bênção também repouse sobre as tuas casas, assim nós ministramos em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode sentar agora. Pedido que agora ele sentar. Isso. Muito bem. O tema da nossa palavra hoje, como eu já adiantei, é o que nos mantém em pé. Talvez alguém possa perguntar, isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Eu já vou descobrir o que é que mantém você em pé a cada dia da sua vida. Queridos, nós vivemos dias que é inevitável nós
observarmos que quanto mais o ser humano tem evoluído na questão da sua capacidade, inovação, tecnologia, né, mais o mundo está ficando à beira do colapso. Deveria ser o contrário, pelo menos eu imagino dessa forma, perdoe se você pensa diferente. Que a evolução do ser humano, no seu conhecimento, nos seus progressos, deveria colocar numa condição melhor, num entendimento melhor, num comportamento melhor. Mas nós temos observado que, junto com essas evoluções, tem acontecido que a Bíblia diz, se multiplicar também a iniquidade. Nós já sabemos aqui o que é iniquidade. Iniquidade é quando o indivíduo sabe que é errado, vai obedecer, eu vou fazer dele e acabou. Deus, não estou nem aí para Deus, Deus manda na minha vida, quem manda sou eu. Isso é iniquidade, eu estou nesse tipo de posição. E, apesar de toda essa evolução, o mundo está em colapso. Nós temos um conflito aí no Oriente Médio que já tem vários atores internacionais que estão se movimentando, mandando navio para lá, para aquele negócio todo, e já se fala até de uma escalada de uma guerra mundial. E essas guerras e conflitos, querido, esses colapsos, a tendência é multiplicar-se. Né? Mas sobre isso, querido, talvez para alguns, olha assim e fica, como isso pode estar acontecendo? Mas se você que tem um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus, você já deveria ter consciência do que a Bíblia diz sobre esse tempo que nós estamos vivendo. A primeira referência que eu queria te dar é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3:1, o texto é bem claro em dizer o quê? Sabe, entretanto, disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Esse texto que ele está na Bíblia há bastante tempo. Já estão alguns séculos escrito na Bíblia. Que esse tempo que nós vivemos, nós passaríamos por tempos difíceis. Jesus, querido, quando esteve na terra, foi até além, dando mais detalhes ainda. Se você pegar e voltar esse texto de 2 Timóteo 3:1, você vai ver uma sequência que vai dizer qual é o comportamento do ser humano nesses tempos difíceis. Que as pessoas se tornariam soberba, arrogante, não teriam temor de Deus no coração, né? Falariam mal dos outros. Sabe que existe muito tem fofoca, mas hoje tem até rede social para multiplicar a fofoca. Então, as pessoas se tornariam senhores de si mesmo. Mas são situações, depois você pode ler o texto. Jesus, ele trouxe até uma amplitude maior quando ele pregou seu último grande sermão, chamado, que está em Mateus capítulo 24, o sermão que ele fala sobre os últimos tempos, as últimas coisas. E ele fala em Mateus 24, a partir do versículo 4, da seguinte forma: Jesus lhe respondeu, os discípulos fizeram uma pergunta para ele: Senhor, quando é que nós vamos saber que chegou o tempo do fim? E aí Jesus passa a responder: veja que ninguém nos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso está acontecendo? Sim ou não? Sim. Certamente eu ouvirei falar de guerras e rumores de guerra. Está acontecendo? Sim. Muitas. Aí você pensa, está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo no Israel. Não, querido. Hoje, contado conflitos entre guerras civis e tudo mais, conta hoje que existe mais de 50 guerras de destruição no mundo. Bastante, né? Veja que ninguém vos assusteis. Então, essa notícia é para você não assustar. Porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Está acontecendo? Haverá fomes, não só de comida, né? Até de justiça. No Brasil nós temos uma fome imensa de justiça e agora, infelizmente, boa parte da população brasileira está entrando até no caminho da fome física. Isso é terrível. Terremotos em vários lugares. Sabe o que mais chama a atenção dos terremotos, queridos? É que só nesse século XXI a quantidade de terremotos já está bem próximo do que aconteceu no século passado inteiro. E cada dia numa escala maior. Hoje em dia a gente não vai falar de
para terremoto é 6 pontos, aquela 7 pontos, tem até ultrapassar 8. Né? Bastante complicado em vários lugares. Nós temos tido de uma ponta a outra do continente, nós temos tido terremotos. Provavelmente teve no Marrocos, no norte da África, né? Que não era nem comum. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então você está nos alertando. Então serei atribulado, nos matarão, serei odiado por todas as nações por causa do meu nome. Você acha que já está acontecendo com os cristãos espalhados pela terra? Sim. Querido, agora uma coisa aqui quinta-feira que eu tenho que registrar novamente. Se você observar, até os programas de tecnologia estão se opondo ao evangelho, estão se opondo ao cristianismo. Se você tem um aparelho na sua casa chamado Alexa, que é uma tecnologia bem interessante, que se você souber utilizar no seu celular, você conecta, você fecha até a porta da sua casa se você quiser aberta. Fecha persiana, abre, o que você quiser. Precisa nem levantar, só aquela hora que você deitou na cama e lembra assim, caramba, a luz. Se você tiver Alexa, você vai dizer, Alexa, apaga a luz. Mas se você tiver, pergunte para ela assim, Alexa, quem é Jesus? Me fale sobre Jesus. Sabe o que ela vai dizer? Não conheço, não tenho informações. Exatamente. Agora, se você perguntar assim, quem é Buda? Uma figura elevada, que teve uma aula não sei do que, papapá, vai falar. Se perguntar quem é Muhammad, que no português chama de Maomé, vai falar, é o profeta que autor da religião do Islã, ela vai dar explicações, mas sobre Jesus Cristo ela vai dizer que não sabe. Por quê? Porque exatamente o que está dizendo aí, querido. São as percepções que estão vindo nesses últimos tempos, né? Nesse tempo muito longo de si, escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Meu desejo é que você persevere até o fim, para que você seja salvo. Amém? Então o próprio Jesus deixou até com mais riqueza de detalhe. A Bíblia, como sempre, sendo a palavra de Deus viva, a palavra viva de Deus, né? Ela já previa os tempos atuais. E com essas riquezas de detalhes, não só esses textos como outros que estão espalhados na Bíblia, para que ninguém fosse pego desapercebido. Então, querido, há um tema que talvez você já ouviu muito falar, mas que hoje você tem que entender que é o tema do momento. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Como nós vimos, querido, há um tempo atrás, já faz alguns anos que nós fizemos a nossa última festa de tabernáculo ainda no espaço cultural aqui da cidade. Eu ministrei uma palavra lá, que até o dia de hoje eu tenho ela gravada, volta e eu vou lá e eu sou ministrado novamente por ela. Eu fiz um levantamento, só no Novo Testamento existem 35 sinais na vida de Cristo. E todos os 35 já se cumpriram, não falta nenhum se cumprir. Nenhum. Então todos os sinais dados já passou diante de nós, que Jesus está voltando. Se esse tempo, querido, é o tempo do fim, é inevitável, Agora a pergunta é, como podemos nos manter de pé? Como vamos nos manter firmes nesses tempos difíceis? Como nós vamos nos manter dentro do propósito de Deus nesses tempos tão complicados, que são inevitáveis? Não tem como fugir dele. Eu creio que a maioria, quase absoluto de nós que estamos ouvindo essa palavra, nós já conhecemos a resposta. Mas ainda ousamos em deixar para depois no segundo plano.
A maioria dos cristãos na terra, não é só você que está me ouvindo, talvez está dizendo assim: tá bom, depois eu resolvo isso, vou deixar mais para frente, um dia eu faço isso. E estamos acabando nos perdendo e cumprindo aquele texto tem texto na Bíblia que é alerta, advertência, não precisa cumprir na nossa vida. Um deles é o que está ali: por se multiplicar e iniquidade, o amor quase todos esfriarão. Vamos trazer uma linguagem que você conhece mais? O amor de quase todo mundo esfriará. Mas você sempre ouviu da sua mãe desde criança que você não é? Então não deixe esfriar o amor. Deixe o pessoal de todo mundo, você não. Sua mãe já educou e disse que você não é todo mundo. Então não deixe o amor esfriar no seu coração. Desde o princípio, Deus indicou a solução. Como é que o ser humano consegue se manter em pé? Deus sempre quis se revelar e conviver com o ser humano que Ele criou. Sempre. Então, quando Deus fez o homem, colocou no mundo, disse assim: eu não posso deixar ele perdido no mundo. Eu tenho que orientar ele, eu tenho que dar a ele um caminho, eu tenho que dar a ele uma instrução. Primeiro, ele buscou a convivência pessoal com o homem na criação lá do Éden. Diz a Bíblia que Deus criou Adão e Eva, colocou eles no Éden, e todos os dias, na viração do dia, Deus fazia o quê? Visitava eles, ia até lá para instruí-los, para trazer conhecimento, para trazer instrução para eles. Deus sempre fez isso. Mas o ser humano preferiu a desobediência e foi afastado daquele lugar de encontro com Deus. Então Deus agora ele começou a se revelar através da sua palavra. Ele diz assim: bom, já que o homem agora perdeu essa comunhão, eu tenho que deixar essa palavra. E o Senhor começou a trazer a palavra para o ser humano escrita em pedras. Lembra? Quando Moisés sobe lá no monte, o Senhor escreve para ele em pedras a palavra, tá? Mas tem um detalhe, querido. Deus escreveu em pedras a palavra para trazer conhecimento, mas pedras não respiram. Pedras, querido, elas não têm vida. E se Deus tivesse deixado a palavra deles apenas gravada em pedras, a palavra morreria. Ela não seria viva e eficaz. Por isso, só durante um período o Senhor manteve em pedras. Então, Jesus, que é a própria palavra, resolveu descer do céu, vir à terra e agora resolveu colocar esta palavra dentro de nós. É uma maravilha, querido. Nós podemos ter uma Bíblia física em papel. É uma maravilha você ter uma Bíblia nos seus aplicativos, eletrônicos, seja no computador, seja no celular, que é mais comum. Tá? Hoje tem muitos aplicativos aí, graças a Deus, que são gratuitos. Tem aplicativo de Bíblia aí, que você, só em língua portuguesa, você tem 40 versões diferentes, gratuito, para você ter. Então, mas o que Deus sempre quis é colocar a sua palavra dentro de nós, dentro do ser humano. Por isso que Jesus ele se revela com uma palavra, diz assim: o verbo, Jesus é o verbo que se fez carne para habitar no meio de nós. E o melhor lugar que Jesus quer habitar é dentro de nós, nossos corações. Por isso que diz que o verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, para trazer graça e verdade. Então, ele sempre quis habitar e trazer a sua palavra para dentro de nós. Por que Deus tem esse propósito de colocar a sua palavra dentro de nós? Porque eu já falei que se ele colocasse apenas na pedra e deixasse escrito na pedra, a palavra morreria. Mas quando ele coloca a palavra dentro de um ser vivo, como eu e você, essa palavra permanece viva. Ela se permanece renovada. Por quê? Porque está dentro de um ser humano que é vivo. Portanto, queridos, esse tempo difícil, com toda essa oportunidade do Senhor me dando há séculos, há milênios de colocar a palavra dentro de nós,
tem muitos cristãos que vivem como pedras, que não respiram a palavra e não inspiram ninguém. Eu acho que essa é a grande tragédia do tempo presente. É o grande motivo que cada dia o mundo está mais difícil. É porque muitas vezes nós estamos, aceitamos Jesus, mas estamos vivendo como pedra. A palavra não está viva dentro de nós. A palavra não está nos inspirando. A cada dia que passa, menos testemunhos nós ouvimos de pessoas dizendo assim, porque eu precisava de uma resposta. Eu abri a Bíblia, Deus falou comigo, e eu tomei essa decisão. Hoje o que mais nós vimos são as pessoas tomando as decisões, porque alguém disse, alguém falou, porque alguém na rede social comentou, e faz depois que dá errado, aí ele vem culpa Deus. Aí Deus diz assim, você não observou que a palavra está dentro de você. Se você tivesse guardado a palavra no coração, você não estava nessa encrenca. Então agora, querido, o grande problema é esse, é que se nós vivemos como pedra, a palavra vai morrer dentro de nós. Ela não vai inspirar ninguém. Mas quando você guarda a palavra de Deus dentro de você, e você toma decisões dizendo assim, olha, eu fiz isso porque a Bíblia orientou dessa forma, porque a Bíblia diz que eu tenho que agir assim, isso vai começar não apenas a conduzir você no meio do dia difícil, com o Senhor te guardando, te protegendo, como outros que estão perdidos no dia difícil olhar para você e se inspirar e dizer, uau, parece que está mais fácil para ele. Mesmo que eu não luta, dificuldade, mas ele tem mais resposta do que eu. Eu estou totalmente perdido, mas ele já tem um caminho. Porque qual é um dos principais objetivos da palavra de Deus habitada dentro do ser humano vivo? Não apenas para transformar nós, mas para inspirar outros. Para que outros sejam inspirados por esta palavra. Por consequência, estamos vendo mais gente desistindo de que se apegando a Deus. Porque, querido, é impossível verdadeiramente quem guarda a palavra no coração desistir por qualquer coisa. Agora, quem não guarda a palavra no coração, querido, desiste facilmente. Quem guarda a palavra no coração, querido, pode passar até uma dor de luto, de perda, mas ele pode falar bem, Jó, muito nesse mundo, dele voltarei e bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor. Hoje eu não estou compreendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Isso são pessoas que têm a palavra guardada. Agora, quem não tem a palavra guardada no coração, um resfriado já é suficiente para dizer assim, Deus se esqueceu de mim, vou abandonar tudo. Uma única vara é motivo de blasfemar contra Deus. Por quê? Porque ele não guarda a palavra do Senhor no coração. Mas se nós temos verdadeiramente a palavra dentro de nós, querido, é inevitável. Vou dizer isso não está acontecendo com você tem que começar a pensar lá para frente. Quem guarda a palavra de Deus de verdade dentro do seu coração é inevitável acordar um dia sem inspiração, sem estar inspirado, sem ter força para lutar. Porque se você guardar a palavra de Deus dentro de você, mesmo o tempo sendo difícil, você acorda inspirado, sabendo que você é capaz. Que há uma unção sobre você que te faz vencer. Que você pode realizar. Porque a palavra de Deus garante isso. Agora, por que tem gente que já acorda desanimado? Porque tem um vazio dentro. Não tem uma inspiração. Não tem um porquê. Talvez vai dizer assim, não sei nem porquê eu vou levantar. Então, diante desse contexto, querido, quem vive inspirado todos os dias pela palavra de Deus, não necessita que ninguém o lembre do que ele precisa fazer para Deus. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você é inspirado pela palavra, não precisa ninguém lembrar você de orar. Você já, naturalmente, você ora. Ninguém precisa olhar para você e dizer assim, olha, você precisa ser fiel a Deus. Porque naturalmente você já toma essa decisão. Já se torna até normal na sua vida. Quando a palavra de Deus está dentro de você, não precisa ninguém ficar dizendo assim para você, não vai na célula. Não, você vai lá e você tem aquela consciência, mais que você não vai meditar na célula, mas a sua presença lá vai inspirar alguém.
vai levar alguém a entender esta palavra, a ser ministrado pela palavra. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, querido, você, aonde estiver, naturalmente da sua boca, querido, sai palavras, a sua conversa do dia a dia, ela sai alinhada com o que a palavra de Deus diz. Ela sai alinhada com aquilo que a Bíblia ensina. Então, muitas vezes a pessoa olha para você e vai ver que tem um diferencial. Por quê? Pessoas que têm um vazio dentro de si, que não é preenchido pela palavra, quando olha a boca, normalmente sabe o quê? Reclamação, frustração, desistência. É um tema normal. Tudo está ruim. Está tão ruim que o indivíduo já se acostumou. Ao ponto de dizer assim, está ruim, mas está bom. Já se acostumou com o que é ruim. Mas quando você tem a palavra naturalmente dentro de você, quando alguém diz que está ruim, aí você diz assim, realmente, os dias estão difíceis, mas graças a Deus, aí você já completa a frase. Por quê? Porque dentro de você tem um texto da palavra que diz o quê? Tem tudo bem, graça. Então, naturalmente, você diz graças a Deus. Você já pode expressar aquilo que a palavra de Deus tem dentro de você. E não só a superficialidade, mas coisas mais profundas do que a palavra de Deus diz para você. Deus, querido, Ele não está preocupado com lugares, tá? Porque lugares não respiram. Deus está preocupado com pessoas que respiram, que podem inspirar outros. Aqui ele tem uma grande armadilha, que você sabe que há algum tempo eu falo sobre isso, e ultimamente eu tenho mais enfatizado ainda. O que foi que muitas vezes nós, como igreja, descuidamos e acabamos caindo em uma grande armadilha? Nós nos preocupamos mais com estrutura do que com pessoas. Nós nos preocupamos mais com as pedras do que com pessoas, mais com aquilo que é morto do que com aquilo que é vivo. Porque quando a pessoa tem uma mente religiosa, ela está preocupada em investir em coisas, e não em pessoas. Se você pegar uma pessoa que tem uma mentalidade totalmente religiosa e você disser assim, olha, nós vamos fazer um desafio para comprar um templo, e ele diz assim, uau, eu estou dentro, eu dou até tantos mil, eu dou até imóvel que eu tenho para ajudar. Agora, quando você diz assim, vamos mandar uma ajuda humanitária para uma igreja que está sendo perseguida num país assim, aí você diz assim, esse mês não dá, porque é apertado. Por quê? Porque nós já caímos numa armadilha que coisas têm mais valor que pessoas. Por isso é que o amor está esfriando, porque as pessoas têm valorizado mais as coisas do que as pessoas. Nós precisamos investir naquilo que respiram e não em coisas. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que investir em estrutura, isso é bom. É bom termos um conforto para estarmos na presença do Senhor, isso é bom. Mas, queridos, nós precisamos entender que esse é um objetivo secundário. O principal de Deus é vidas. É que a palavra dele esteja viva dentro de nós. Então, meu irmão, você gosta ou não, você julga até ser ultrapassado, desnecessário, até clichê. Mas nesses tempos difíceis, só há uma única forma de você se manter em pé. Só há uma única forma de você se manter em pé nesses últimos dias. Se a palavra de Deus estiver dentro de você. Não é na estante da sua casa. Não tem problema nenhum, querido, você colecionar Bíblias na sua casa, tem várias versões. Eu tenho muitas Bíblias na minha casa, graças a Deus. De pegar, de comprar. Esse dia mesmo eu fui participar do seminário sobre ciência bíblica, comprei lá uma Bíblia, aquela Bíblia da Dona Zé, depois que ela fez o demônio, porque a cara dela, que não é assim que funciona também. Ela está com 5 versões de Bíblia no mesmo volume. É muito bom, mas querido, de nada vai valer. Ela está lá na estante da minha casa. Se eu não ler, não colocar ela dentro de mim, se não colocar ela dentro do meu coração. Sabe o que eu acho mais interessante, querido? É que a gente passa meses sem abrir uma Bíblia, sem ler um versículo. Em contrapartida, o brasileiro ele gasta uma média de 3 horas por dia nas redes sociais e não vê o tempo passar. Talvez você diga assim, pastor, eu não nem abro lá. Pois é,
7, 8, 10 horas. A média do brasileiro gasta 3 horas nas redes sociais sem ver o tempo passar. E passando esse curso de ciências bíblicas, querido, eu fiquei mais estarrecido ainda. Você sabe qual é a média do brasileiro? Se pegar todos os brasileiros do mundo, fazer uma média de quanto tempo eles gastam lendo a Bíblia, sabe quanto tempo se gasta? 17 segundos. Nós gastamos 3 horas, muitas vezes, querido, com bobagem, banalidade, e esquecemos que nesse tempo difícil, essas bobagens, essas banalidades não vão nos ajudar. O que nos ajuda é a palavra de Deus, e muitas vezes nós não guardamos ela dentro de nós. Isso, querido, não é difícil. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu tenho dificuldade quando eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu não entendo. E isso é motivo suficiente para você abandonar. Mas uma coisa a gente precisa entender: os dias estão difíceis, daqui para frente serão piores, e só tem uma coisa que vai nos poder manter de pé: é a palavra de Deus na Bíblia, na estante. Sim ou não? Não, a palavra de Deus onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Eu não vou fazer esse teste aqui porque o objetivo aqui é destruir e não te expor. Mas se eu pedisse para cada um de nós que estamos aqui, que estamos em pé, e recitar um versículo da Bíblia, você saberia? Responda só para você. Sim, pastor. Aí João fala, Jesus chorou. Continua chorando. Em vez de você só sabe esse versículo. E ele continua chorando, porque você sabe um versículo, 2 versículos. E às vezes Deus te diz assim: eu escrevi lá. Escrevi o que, irmão? Faz por ti que eu te ajudarei. Eu nunca achei esse versículo na Bíblia. Anotei e ensina, por favor. O mais próximo que eu achei no livro de Isaías é assim: esforça-te, eu serei contigo. Mas faz por ti que eu te ajudarei, eu nunca vi. Mas a gente sabe de todas as coisas. Mas mesmo se multiplicando o conhecimento, mesmo se multiplicando as inovações, mesmo se multiplicando as tecnologias, mesmo se multiplicando as oportunidades, temos acesso às escrituras. Hoje você nem precisa gastar para comprar uma Bíblia. Você vai falar, você vai ficar aqui de graça. Nós estamos vazios da palavra. Eu vou repetir, porque o objetivo é que você guarde essa palavra, não é falta de conteúdo. Os dias estão difíceis, daqui para frente serão mais difíceis ainda. E a única coisa que vai nos manter de pé é se a palavra de Deus estiver dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida. E como eu falei, não é difícil. Sabe por quê? Deus colocou a sua palavra dentro de nós, né? Ele nos deu a sua palavra e nos deu uma instrução: medite nela de dia e de noite. Medite, faça uma meditação, né? E ainda nos deu o seu Espírito Santo para ser nosso intérprete, para interpretar a palavra dentro de nós. Eu conheço um pastor, um grande amigo, já veio algumas vezes ministrar aqui, vou trazer em outras oportunidades, que ele disse que ele tinha muita dificuldade de ler a Bíblia. Então o que ele fez? Ele agora fazia o seguinte: todos os dias, quando eu levantava, que arrumava, quando ele comprou uma Bíblia bem grande, botava bem no lugar que ele dormia, para poder incomodar. Na hora que ele deitava, ficava aquele volume e atrapalhava. O que ele fazia? Levantava, lia um texto, guardava, dormia, no dia colocando. Hoje é um homem que eu tenho admiração pela quantidade de citações bíblicas que ele faz durante a pregação, todas guardadas na mente. Mas isso houve o quê? Uma imposição de uma disciplina sobre a vida dele. Então, querido, não coloque dificuldade. Eu não entendo quando eu leio. Lê do mesmo jeito, meu irmão. Pastor, eu não entendo. Lê do
no Brasil está de graça para deficientes visuais. Então, há oportunidade. Por que Deus se preocupou tanto em deixar a sua palavra e levar pessoas a trazer essa palavra até nós? Justamente para que você permaneça de pé nos dias difíceis, nos dias complicados. É nesses dias que essa palavra tem que estar reservada dentro de nós. Mas por que só a palavra de Deus, pastor, é que nos mantém em pé nos dias difíceis? Pastor, tem outras coisas que podem nos abençoar. Se a gente fizer um curso motivacional, sim, mas curso motivacional tem que fazer validade. Você faz um, vai durar um tempo, você vai ter que fazer outro. Mas tem uma instrução, sei o quê? Vai mudar com o tempo. Tem prazo de validade. A única coisa que está estabelecida nos céus e na terra, que permanece para sempre, é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então a gente precisa voltar a amar a palavra de Deus, voltar a ter essa palavra dentro de nós. Então a pergunta que eu fiz é: mas por quê, pastor? Porque é só a palavra que nos mantém em pé nos dias difíceis. A própria Bíblia responde. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vou ler a linguagem hoje para ficar mais esclarecido. Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga o seu desejo e pensamentos do coração delas. Por que a Bíblia, por que a palavra de Deus é que nos mantém em pé? Porque ela é a única, querido, que vai lá onde outra palavra não vai. Ela penetra onde outra palavra não penetra. Ela vai lá no exterior, porque muitas vezes a gente tem uma aparência lá de fora, está tudo certo, está tudo bom, mas quando a palavra vem, ela vai lá e ela penetra no lugar que não tem como você esconder. Não tem, porque é uma palavra de Deus, é viva. Será a palavra de Deus que nos mantém em pé? Sim, é ela. Agora, sabe também o que é triste, querido? É nós vermos que a cada dia que passa as pessoas estão brigando mais com o texto da palavra. Em vez de indivíduo guardar a palavra como uma instrução para a sua vida, para que ele vença os dias difíceis, o que ele tenta fazer? Ele está brigando com a palavra, mas você não concorda. Você não concorda com o que a palavra de Deus diz? Então deixa eu perguntar para você: onde estava você quando Deus escreveu a palavra? Qual foi o seu palpite ou opinião que ele pediu? Tem que concordar, tem que só obedecer. Mas o que a gente vê? Pessoas que estão brigando com o texto. Sabe por que as pessoas brigam com o texto da palavra? Porque eles vivem, querido, numa dimensão diabólica de querer negociar princípios. De querer negociar. Tudo é negociado, tudo tem jeitinho. E no Brasil ainda tem uma maldição chamada jeitinho brasileiro. Que é mais terrível ainda. Que a gente acha que está levando vantagem, querido, mas o jeitinho brasileiro é a maldição que não deixa esse país virar um país do primeiro mundo. Exatamente. Não tem nenhuma sombra de dúvida referente a isso. Porque a gente sempre quer dar um jeitinho. Então, querido, quem tenta brigar com o texto, negociar, ou deixar a palavra de Deus em segundo plano, querido, não tem firmeza. E o resultado final de quem briga com o texto da palavra é desistência. Eu não concordo com isso, fica brigando com o texto, quando você menos percebe que você desistiu. Porque, querido, é inevitável. Quem obedece a palavra de Deus é desistente. Vem luta, vem, abala a nossa fé, abala. Tem dia que realmente nos espreme. Mas se você tem palavra de Deus guardada em você, querido, você consegue cascavilhar, consegue cavar profundo e arrancar lá de dentro uma palavra que Deus te mantém de pé. Mas se não tiver essa palavra lá dentro, querido, se você for daquele
daquele que fica brigando com o texto, dizendo, isso aqui eu não concordo, isso aqui é só no Antigo Testamento, isso aqui não sei o quê. Eu acho impressionante como as pessoas estão brigando com o texto. Não, pastor, porque essa ordem aqui é lá no Antigo Testamento, não tem que guardar mais. Ok, então você também não use o Salmo 23, que o Senhor, o teu pastor, nada vai te contar. É para o Antigo Testamento. Na hora do bicho pegar, você também não usa o Salmo 91. Aquele que a Bíblia nos condenou, todo mundo pode descansar, tem gente que até abre e usa de boleto. Está no Antigo Testamento, se você não concorda com o outro texto, também não pode usar esse. Não pode. Então para de brigar com a palavra, querido, se renda. Para que você amanhã não seja desistente, para que o amor esfriar dentro de você. É justamente, querido, por isso que o amor está esfriando na vida de quase todos. Por quê? Porque estão brigando com a palavra, em vez de trazer a palavra para dentro de si. E aí o que acontece? Serão presas fáceis nesses dias difíceis. Querido, vou dizer com muito carinho, se você não guardar a palavra de Deus dentro de você, os dias, cada tempo que passar, os dias serão mais difíceis. E a falta de uma palavra de Deus guardada dentro de nós é o que faz esfriar a nossa fé. É o que faz esfriar, querido, dentro de nós uma perspectiva de proteção. É o que faz as pessoas desistir, inclusive, da vida. Porque está faltando uma palavra dentro dela. Aprenda algo essencial, querido, para a sua vida. Deus não se explica, Deus se revela. Diga comigo, Deus não se explica, Deus se revela. Então, quando Deus fala na palavra, Ele está querendo explicar alguma coisa para você? Não. Ele está querendo já mostrar pronto, Ele já revela. Acende a luz. A palavra revelar na Bíblia significa, ela vem um termo hebraico que significa retirar o véu. É como se alguma coisa está coberta, você chega num lugar com uma mesa, você não sabe o que tem uma toalha que não é transparente em cima, você não sabe o que tem. Na hora que alguém tira, aí você sabe o que tem embaixo, se é bom para você comer ou não. A palavra de Deus, ela faz isso. Deus, ele vai simplesmente tirando o véu e vai nos revelando. Já está pronto. Já está pronto. Agora pensa bem, querido. Você é convidado para ir num jantar. Está tudo coberto. Aí chega lá, tira o véu. Aí você vai fazer o seguinte: mas por que esse prato é quadrado? Por que a mistura está de um lado e o arroz do outro? Por que não pode ser o contrário? Querido, se você faz isso num jantar com alguém importante, sabe quantas vezes você volta desse jantar? Nenhuma. Mas Deus é tão bom que a gente faz uma palhaçada dessa com a palavra e Ele continua nos chamando de volta à mesa. A gente fica brigando com o texto e assim, mas tudo bem. Não vou nem te dar ouvido. Deixa o negócio caminhar. Vai procurar outro que queira. Mesmo assim, quando a gente corre atrás, volta lá e procura a palavra, Ele está nos revelando a sua palavra. Então, querido, Deus não se explica, Ele se revela. Então, apenas, qual é o nosso papel? Buscar. É ir lá, é pegar essa palavra e guardar dentro de nós. Porque eu vou repetir, querido, não sei se pela quarta ou quinta vez, você só vai vencer os dias difíceis se a palavra estiver dentro de você. Vamos voltar um pouquinho na história e pensar sobre os mártires da fé. Por que os mártires da fé suportaram as perseguições, perderam as suas vidas, mas não negaram o nome de Cristo? Você quer um dos exemplos mais emblemáticos na Bíblia de um mártir da fé? É Estevão. Atos capítulo 6 e 7. Mais precisamente capítulo 7. Estevão não era pastor. Estevão não era um dos apóstolos. Era um discípulo da igreja. Que separaram ele dentre os homens que tinham na igreja para ser um diácono, aquele que servia as mesas e parava as viúvas da igreja.
simples como eu e você. Mas lê no capítulo 7 de Atos para você ver que o homem era pego, levado para uma praça pública, todo mundo com uma pedra na mão para matá-lo. Ele sabia que não seria vivo dali. O próprio texto diz por que ele morreu sem negar a Cristo. Querido, ele faz uma narrativa sem ler, só porque ele estava dentro da cabeça, só porque ele estava dentro dele. Ele narra a Bíblia inteirinha, de Gênesis até o momento que ele estava sendo apedrejado. Ele começa a falar da criação, ele começa a falar de Abraão, ele começa a falar dos patriarcas, aí ele passa a falar de Moisés, da lei como veio, do povo no deserto, do povo conquistando a terra, do povo sendo levado cativo, o povo voltando do cativeiro, falando a vida de Jesus. Ele vem narrando cronologicamente, ele dá detalhes ali que não tem para trás na Bíblia. Ele não apenas narra, ele traz entendimento e compreensão. Ele chega a dizer até quantas pessoas foram para o Egito com Jacó e quantas saíram de lá. Querido, esse homem tinha um tesouro tão precioso que na hora que começaram a jogar pedras nele para matar, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, o Senhor sentado no seu trono, Jesus do lado, me esperando. Estou indo, partiu o céu. Agora pensa comigo, o indivíduo está diante de uma série de pessoas com pedra na mão para apedrejar. Se ele não tem a palavra de Deus guardada dentro dele para fazer toda essa narrativa, o que ele iria falar nessa hora? Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, eu só fiz bem, mas estou querendo me matar. Ele morreria debaixo de uma reclamação e iria para o inferno. Ele não iria ver o céu, ele ia descer para o inferno. Mas ele tinha a palavra guardada dentro dele. E quando as pessoas apedrejavam ele, querido, ele olhava e via o céu. Ele via a glória. Qual é o segredo do homem desse? A palavra estava dentro dele. Paulo, querido, foi o escritor que mais escreveu no Novo Testamento. 13 epístolas ele escreveu, e talvez até a 14ª de Hebreus, que apesar de, quando nós estudamos a Bíblia, dizemos que ele é autor desconhecido, mas eu tenho minhas convicções pessoal que você acreditar também, foi Paulo que escreveu. Vamos dizer, deixa de lado no livro de Hebreus, que ele escreveu a maior parte das doutrinas bíblicas que nós usamos até hoje. Irmão, depois que ele escreveu tudo isso, que a palavra de Deus estava espalhada pelo mundo, ele é levado para um julgamento. Sendo inocente, foi condenado à pena de ser decapitado. Querido, se esse homem não tivesse a palavra guardada dentro do coração, qual seria a reação dele dentro do cárcere, esperando o dia da sua decapitação? O que ele queria fazer? Murmurar, chorar, reclamar, se maldizer. Mas, querido, enquanto ele estava dentro do cárcere, esperando a morte, sabe o que ele fez? Escreveu a gente umas 4 epístolas dele. E a mais bonita de todas é de Filipenses. Só tem 4 capítulos. E ele escreve 26 vezes a palavra alegria. Como é que um cara com sentença de morte marcada, você tirar a cabeça dele, em cima do pescoço, escreve a carta que mais fala, o livro da Bíblia que mais fala de alegria? Porque era difícil para ele, sim ou não? Sim. Não era só difícil, era terrível. Mas por que ele não desistiu? Porque ele tinha a palavra guardada dentro dele. Ele escreveu as 4 cartas da prisão. Na verdade, ele escreveu 4, ele escreveu 7. Ele escreveu as 4 cartas que a gente chama carta da prisão, que é Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon. E ele escreveu mais 3 cartas para os seus discípulos: 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta para Tito.
E quando ele termina a última de todas elas, a sétima carta que ele escreveu foi a segunda carta de Timóteo. E ele diz assim: olha, Timóteo, completei a carreira, guardei a fé, agora só me espera a coroa de glória, o justo juiz dará, não só a mim, mas a todos que amam a sua vida. O que é um cara desse, no momento mais difícil da vida, ele não estava nem olhando para a morte, ele estava olhando para a glória, para a coroa de glória, porque ele tinha muita reserva de palavra dentro dele. Muita reserva de palavra dentro dele. Querido, o que levou os heróis da fé de Hebreus capítulo 11? Já que eu estou falando de palavra, vou deixar dever de casa. Lembra o dever de casa? Se não lembra, ele fugiu da escola, mais velho ainda. Por essa semana, vou te pedir, se você quer crescer na palavra, se você quer se formar no edifício, vou te dar 2 capítulos da Bíblia para você ler. Leia, repete, lê um, lê outro, lê um, lê outro. Leia Atos capítulo 7, sobre Estevão, e leia Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Querido, a galeria dos heróis da fé, quando chega lá nos últimos versículos, se eu não me engano, a partir do 35, diz assim: alguns desses homens descritos nesse capítulo, não aceitando seu resgate, não tiveram superior ressurreição. Eles foram torturados, passaram por provas, escárnios, açoites, por algemas, prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, provados, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos com ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, mas se tornaram homens que o mundo não era digno deles. Por que uma pessoas sofrendo tanto como essas, andaram errantes no deserto, moraram em covas e cavernas? Ao final, Deus olha no céu e diz assim: esses aqui o mundo não merecia eles. Eles eram bons demais para o mundo. Só porque eles sofreram? Não, o motivo não era o sofrimento. É porque eles guardaram a palavra de Deus dentro do coração. Você quer ser diferente desse mundo, querido? Guarda a palavra de Deus dentro de você. Você quer viver a lei da média? Guarda a palavra de Deus dentro de você. Faz um exercício de guardar a palavra de Deus dentro de você. O que mais me chama a atenção, querido, nessa galeria da fé de Hebreus 11, é que diz, querido, que eles passaram tudo isso naquele tempo. Sabe para quê? No final do capítulo diz: para que nesse tempo eu e você recebessem coisas superiores. Querida, essa galera de Hebreus 11, eles sofreram para que eu e você, hoje, no século 21, recebêssemos algo maior de Deus. Eles foram como sementes plantadas para eu e você recebermos mais de Deus. Mas por que eles conseguiram passar por tudo isso? E eles não arregaram, eles não desistiram. E nós, queridos, que temos uma promessa superior, nós temos uma oportunidade superior a eles, estamos desistindo. A resposta você já sabe. É porque eles tinham o que dentro deles? A palavra. E por que aqui nós vivemos uma geração de desistentes? Porque está cheio de tecnologia, cheio de intelectualidade, mas está vazio da palavra de Deus. Por que a Bíblia diz que nós vamos receber algo maior que eles? Porque ele recebeu o Espírito Santo por porção, só de pouquinho. Eu e você poderia receber a plenitude da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque a palavra, ele sempre esteve dentro dele, inspirando. Os mártires, eles foram inspirados por Deus e por isso pregaram até o último fôlego das suas vidas. Até o último momento das suas vidas, eles pregaram a palavra de Deus. Esses dias, olhando esses conflitos que está vendo entre Israel e combatendo o grupo terrorista Hamas, que não tem outra expressão, é essa mesmo, grupo terrorista. Inclusive, os palestinos são escravos na mão deles. Os palestinos são muito da história não, querido.
são até vítimas também na mão deles. Eu vendo a esposa de um terrorista, quando soube que ele foi eliminado, ela vai dizer assim: que maravilha, que prazer, que privilégio, meu marido morreu como um mártir. Querido, para mim, você que está olhando de fora, a gente acha um absurdo, mas dentro da cabeça daquela mulher, foi o máximo. E não teve que julgar, não. Porque foi o nível de instrução que fizeram, que deram para ela, fizeram a cabeça dela. Morreu por uma causa maligna, e dizer assim, cumprir o propósito na terra, não é cumprir o propósito dele na terra. E nós queremos a palavra de Deus, querido. Estamos arregando, estamos desistindo por tão pouco, porque nós não damos prioridade à palavra de Deus em nossas vidas. O que sustenta, querido, é a inspiração da palavra de nós. Você sabe qual é o maior salmo que tem na Bíblia? O maior salmo, com a quantidade de versículos na Bíblia? Salmo 159. É isso? Não? É porque eu já passei da parte da pegadinha, né? Mas eu me lembro uma vez que eu cheguei numa igreja assim: queridos, pega aí, abra sua Bíblia no Salmo 179. Tem gente que abriu a Bíblia e falou assim, disfarçando que estava lendo. Eu digo assim: 179 na Bíblia de vocês, já acabou 150. Eu me emprestar a Bíblia de 179, aí a Bíblia é de Bíblia. O maior salmo que nós temos na Bíblia é o 119. Você sabe qual é o tema do Salmo 119? A excelência da palavra de Deus. É o maior salmo porque ele fala da própria Bíblia. É o maior. E no versículo 11 ele diz assim: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É um salmo que ele diz, se você ler também, pastor, só os capítulos é pouco, então aproveita que esse é grandão, lê ele também. Cada versículo do Salmo 119 fala da excelência da palavra de Deus. Fala como manter o jovem manter o seu caminho, como o homem deve tratar os seus negócios. Tudo isso fala no Salmo 119, porque é a instrução da palavra. Então ela precisa ser guardada no coração. Querido, um clamor coletivo, um clamor, ele normalmente é coletivo, mas uma invocação ela é pessoal. Nós estamos aqui, querido, reunidos como igreja, isso é muito bom. Ouvimos uma palavra de forma coletiva, isso é bom, mas mais precioso ainda, mais valioso, é quando você pega uma palavra, coloca dentro de você e isso te inspira. Porque eu não vou conseguir fazer em todos vocês existe uma pregação, mas você pessoalmente, meditando na palavra, você pode se inspirar muito mais do que ouvir sermões aqui todo domingo. Quando os discípulos de Jesus, querido, andaram os primeiros anos com Jesus, Jesus foi chamando e ele foi chegando. Vamos lá! Chegou o mestre! Beleza, vamos lá! Olha, vamos lá, porque chegou o Messias! Uau, beleza, vamos ligar o romano, vamos lá! Olha, ele está multiplicando pão, não vem de graça! Show! Vamos lá! Precisa mais nem trabalhar com a sua família, ele vai de graça. Enquanto aqueles discípulos, eles tinham Jesus como Cristo externo, no dia que veio a perseguição, o que aconteceu com eles? Vazaram, fugiram. Porque eles só tinham o Cristo externo. Eles só tinham o Cristo do lado de fora. Se diziam cristãos, mas só tinham o Cristo externo. No dia que Jesus foi preso, mas será que era ele mesmo? Será que ele não estava enganado? E foram fugindo, negando Jesus. Mas, querido, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, depois que eles começaram a guardar a palavra dentro deles, o Cristo externo passou a ser o Cristo interno. E quando Cristo se tornou interno na vida dele, não precisou
precisou fazer escala e dizer assim: Pedro, você vai pregar lá na Babilônia. Tomé, você vai pregar lá no norte da África. Mateus, você vai pregar lá na Índia. Não precisou, eles já saíram pregando. Eles já saíram pregando. E todos os discípulos de Jesus foram martirizados. E por que eles não fugiram do martírio? Jesus preso, eles fugiram, porque o Cristo deles era externo, era do lado de fora. Mas depois que eles colocaram o Cristo e a palavra dentro deles, ninguém precisou dizer o que eles precisavam fazer. Eles foram, fizeram, inspiraram muita gente para conhecer Jesus. E quando foram perseguidos, martirizados e mortos, eles não fugiram. Eles não negaram. Até o último suspiro da vida deles, eles anunciaram a palavra. Sabe por quê? Porque quando eles andavam com Jesus, Cristo e a palavra estavam lá de fora. Primeiro dia difícil, primeiro dia de dificuldade, eles fugiram. Mas quando eles resolveram colocar dentro deles, não teve luta, perseguição, governo, o diabo que aparecesse lá que pudesse barrar eles, eles venceram e venceram até o último suspiro da vida deles. Porque o Cristo não era mais lá de fora, era do lado de dentro. E a última coisa que eu quero te ensinar, querido, hoje, é que Deus, Ele soprou a sua palavra. Quando Deus nos ensinou a sua palavra, quero que você faça a seguinte análise. Quando o homem foi ter vida, Deus fez ele do pó da terra, e para o homem ter vida, ele fez o quê? Soprou. O ar que saiu de dentro dele deu vida para o homem. Como foi que Deus revelou a sua palavra para todos os escritores? Ele da mesma forma falou, ele soprou a palavra. Então, se Deus soprou dentro do homem para o homem ter vida, e ele deu oralmente a palavra para os escritores, é porque foi o mesmo fôlego, irmão. O mesmo fôlego que saiu de dentro de Deus para dar vida ao homem foi o mesmo que recitou a palavra para os escritores escrever. Por isso que a palavra é viva, porque saiu de dentro de Deus, saiu com o fôlego de Deus. E quando saiu com o fôlego de Deus, por isso que a Bíblia diz que ela é viva, porque a palavra é revelada pelo fôlego que saiu de dentro de Deus, mesmo que deu vida ao homem. Então, querido, diante disso, a gente tem que entender uma coisa especial. Quando eu abro as Escrituras para ler, sabe o que acontece no inferno? O inferno começa a tremer e ficar apavorado, dizer assim: ih, arranjamos um problema. Aquele crente que nós enganamos até hoje, ele vai ler a Bíblia, vai dar pior para nós. Toda vez que você abre a Bíblia para ler, o inferno treme. E aí, quando você começa, só no abrir o inferno treme, aí você passa a ler. Quando você começa a ler, sabe o que acontece? Os demônios fogem. Pastor, eu estou passando um problema tão difícil dentro da minha casa. Eu preciso chorar lá, orar, porque parece que tem demônio dentro de casa. Meu irmão, lê a Bíblia e começa a ler dentro da tua casa, os demônios fogem. Demônios não ficam diante da palavra de Deus, meu irmão. Ah, a Bíblia nem pode estar na sua casa, porque isso não muda a sua história. Vê se o demônio não sai de lá. Mas sai, querido. Você não viu o texto que eu li uns minutos atrás? É uma espada que corta. Corta para cima de você, porque te corrige, e corta também no mundo espiritual. O demônio vaza. Então, quando você abre, fazer aqui para você entender. E a sua Bíblia na sua casa. Você abriu. Quando que você abriu, ela começa a tremer. Ih! Ele vai conhecer a verdade. Não deixa ele ler, não. Dá sono dele, vai fazer alguma coisa, distrai ele. Vai lá, derruba uma louça lá para ver se ele fecha. Porque na hora que você abre, ele já começa a tremer e dizer assim: não, perdão, não, esse aí vai descobrir a verdade, aquele vestinho lá, ele diz que não é possível, ele divisa, ele vai saber que não é, que ele pode vencer. Só que você abrir. Você começa a ler. Os demônios começam a olhar um pouco e dizer assim: quer saber uma coisa? Eu vou embora. Porque quando ele chegar naquele texto, ele descobrir que ele pode inclusive pisar em mim, vazei. E quando você declara a palavra em voz alta,
Até o chefe dele, o diabo, é deputado. Então, meu irmão, a sua Bíblia na sua casa não é para fazer equilíbrio no preço da estante. A Bíblia na sua casa é para você abrir e o inferno começar a ter medo de você. É para você começar a ler e os demônios fugir. E é para você começar a declarar assim, porque a Bíblia está dizendo que o Senhor é o Deus de paz, e aqui nessa casa vai ter paz a partir de hoje. O diabo vai perder o território que tem na tua casa, meu irmão. Você vai começar a ler e vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É aqui que Deus quer fazer uma transformação, um milagre. Já perdeu a força. Porque Deus tem essa arma na mão. Não sabe usar. Estamos sofrendo. Quando eu tive a oportunidade de ver uma frase escrita lá pelo Emir, que é chefe lá, o homem que planejou todas aquelas grandes estruturas do bairro. Ele usa uma frase que não é dele, mas ele usa a frase dizendo assim: em tempos difíceis se criam homens fortes. O tempo é difícil, é para criar pessoas fortes. Pessoas fortes, elas fazem com que as coisas difíceis se tornem fáceis. Mas nos tempos fáceis se criam pessoas fracas. E pessoas fracas tornam os tempos difíceis. São 4 estágios. Primeiro, nos tempos difíceis se levantou os fortes. Esse encaixa ou não nos mártires dos heróis da fé? Sim, que nos tempos difíceis se levantaram homens fortes, vencedores. Quando aparece um homem forte, ele transforma os tempos em tempos fáceis. Agora, em tempos fáceis, se criam pessoas extremamente frágeis. Vamos pensar, querido. Hoje nós vivemos tempos mais fáceis do que os nossos pais, sim ou não? Sim. Agora, seja sincero, seus pais eram mais fortes que você? Olha o tanto que eles ralaram. E não desistiram. Hoje em dia a gente está pensando assim, meu Deus, eu não consigo ter um filho. Eu não vou querer ter. Hoje eu estou pensando em ter filho, porque é tão difícil. Seu pai deu 10. No carro da enxada. Trabalhavam, trabalhavam cedo, lá ralavam. Para quê? Para que as coisas fossem mais fáceis para você. Os tempos ficaram tão fáceis, que hoje nós temos uma geração extremamente frágil. Até nós mesmos, querido, boa parte de vocês tem essa experiência. Seus pais ralando na zona rural, você tem que estudar. Quantos quilômetros você quer caminhar a pé? Você vinha na escola no meio lavando leite. Tudo certo. Hoje em dia manda um rapaz, uma moça, subir no caminhão, para ver se eles conseguem. Tem escadinha? Tem corrimão na escadinha? Porque o tempo está muito fácil. O transporte vai buscar na porta. Então olha para o lugar e fala assim, ai, como que eu vou fazer? Hoje em dia ele não sabe abrir a porta da Kombi que busca ele para levar na escola. Estou exagerando? Automático agora. Não, agora é obrigado a fazer porta automática, porque os emprestados não sabem abrir uma porta de Kombi. Porque tempos fáceis criam pessoas fracas. E aí fica o alerta. Sabe por que esse mundo já no maligno está tornando tudo fácil com a tecnologia? Para quê? Para que eu e você sejamos pessoas frágeis. Você já percebeu que na mesma proporção que cresce a tecnologia, está crescendo o suicídio? Porque está muito fácil. E as pessoas são muito frágeis. Mas antigamente, quando o negócio era mais apertado, não devia começar a morrer. Ele dizia assim, vou fazer. Ele tinha cara de fazer.
Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Hoje a tecnologia está deixando tudo fácil para tornar pessoas frágeis. Sabe qual é o próximo passo? Essas pessoas frágeis vão tornar os tempos mais difíceis do que está hoje. Se hoje os tempos estão difíceis e a única forma de você ficar em pé é guardando a palavra de Deus onde? Imagine daqui para frente com essa geração frágil, tornando os tempos mais difíceis ainda. Só tem um jeito de você permanecer em pé. Só tem um jeito. Qual é? Qual é? Se você guardar a palavra de Deus em você. Nenhum problema, querido. Eu não sou contra a tecnologia, não. Não sou contra você aprender a usar tecnologias. As coisas ficam mais fáceis para você fazer algumas coisas. Não sou contra, não. O que não pode é a tecnologia deixar você se tornar uma pessoa frágil. Que em qualquer situação você pensa na morte. Você não pensa em lutar, você não pensa em vencer. Que se vier uma perseguição da igreja, o primeiro se esconder dentro de casa e diz assim: diz que eu não sou mais crente para não vir na minha porta. Mas se você tiver a palavra dentro do coração, querido, dentro do cárcere, você ganha uma multidão para Jesus. Se a palavra de Deus estiver dentro de você, as pessoas frágeis vão olhar e vão se inspirar e dizer assim: pede oração para a irmã fulana, porque tem um negócio diferente dentro dela. Fala lá com aquele irmão, porque ele fala um negócio lá que parece que a gente acorda. Porque só tem uma forma de permanecermos em pé aqui na frente, se você guardar a palavra de você. Domingo passado eu peguei aqui que já tem uma palavra escondida ali dentro. E essa palavra só serve para outro. Agora, se você mesmo negligenciando em guardar a palavra de você, já tem uma palavra de você e já pode abençoar e libertar outro, imagina o seu potencial se você cada dia acumular mais palavras dentro de você. Você vai libertar muita gente. Você será uma voz profeta nesses últimos dias da igreja na face da terra. Eu quero hoje orar com você que quer tomar uma decisão. Os dias estão difíceis, a tecnologia está tornando tudo mais fácil para que eu me torne mais frágil, mas eu não vou cair nessa não. Eu vou sair daqui decidido em guardar a palavra de Deus dentro de mim todo dia. E mesmo que o dia seja difícil para muitos, para mim haverá uma porta e uma saída, porque eu vou permanecer de pé, porque a palavra de Deus dentro de mim me mantém de pé. Nós cantamos hoje aqui: perseguição não para a igreja, o Coliseu, as arenas não para a igreja, os leões não tiveram a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque eles guardaram a palavra dentro deles. Só tem uma forma de você permanecer em pé nesse dia difícil: se você guardar a palavra de Deus. Quando você está, feche seus olhos. Eu queria que você tivesse agora o caráter de unidade e permanecer com seus olhos fechados, pensando só na sua vida, sem pensar de ninguém. Mas eu quero hoje desafiar homens e mulheres que querem sair hoje deste lugar dizendo: eu decido que a partir de hoje, todo dia, eu vou colocar uma porção da palavra dentro de mim, para que eu não quero esse lugar. Eu decido que eu não serei uma pessoa frágil nesse tempo, porque eu vou guardar todo dia uma porção da palavra dentro de mim. Eu não vou fiscalizar você, eu não vou mandar lá no grupo da igreja dizendo assim: mano, você leu a palavra hoje? Não, querida, essa decisão é sua. Não precisa você dar relatório, não precisa nada, precisa você ter consciência. Os dias estão difíceis. A tecnologia vai tornar as pessoas cada vez mais frágeis. E se elas forem mais frágeis, vai ficar pior ainda.
Mas eu não vou cair nessa enxurrada, não. Eu serei daqueles que nos dias difíceis tem uma palavra inspiradora dentro de si. Tem uma palavra que vai libertar alguém. Tem uma palavra que vai transformar alguém. Só tem uma maneira: se você guardar a palavra no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pela tua palavra, Senhor, que é verdade. Hoje nós nos envergonhamos e pedimos perdão, Senhor. Tantas coisas nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós já pedimos tantas coisas do Senhor, mas talvez nunca fizemos uma oração dizendo obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não deixou a palavra perdida escrita em pedras, mas o Senhor colocou essa palavra dentro de nós. O Senhor nos deu a oportunidade de conhecer ela escrita, mas para que ela venha habitar dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque antes de nós nascermos, o Senhor já nos preocupou, já se preocupou conosco em nos mantermos de pé. E hoje nós queremos fazer uma aliança com o Senhor neste lugar. E nós não queremos mais ser só ouvintes da tua palavra. Nós queremos guardar esta palavra dentro de nós. Nós queremos, Senhor, instruir a nossa mente, o nosso coração a aprender, a declarar a tua palavra. Meu Deus, hoje eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, que guardaram uma palavra no coração, que eles serão uma rocha nos dias difíceis. Nos dias em que pessoas não terão mais, Deus, uma saída, uma solução, que as pessoas entrarem em desespero, eles serão uma rocha firme, que o vento não vai abalar, as tempestades não vão derrubar, que as notícias, Senhor, não vão apavorar e tirar a paz dos seus corações. Mas eles vão, Senhor, dizer assim: opa, mas a palavra de Deus já me usou, a palavra de Deus me instruiu, e a palavra de Deus diz que eu tenho que me comportar assim. Meu Deus, que se levante hoje, não apenas nessa igreja, mas a qualquer um que ouve essa palavra, Senhor, pelas vidas, que possa se levantar um exército poderoso de homens e mulheres que guardam uma palavra no coração para vencer os dias difíceis. Eu profetizo, Senhor, que os teus filhos não cairão, não desistirão da vida, mas permanecerão em pé por causa da tua palavra, é verdade. E mesmo nós temos nossas falhas, nossos erros, pecando, porque somos pecadores, mas a tua palavra dentro de nós é que vai nos renovar, nos posicionar e nos colocar em pé. Será a tua palavra dentro de nós que não vai ter, Senhor, que ninguém cobrar o que nós temos que fazer nesses últimos tempos, mas a tua palavra vai nos inspirar a fazê-los, já vai nos inspirar a nos posicionarmos, já vai nos inspirar, Senhor, a sabermos qual é o teu propósito para as nossas vidas. Que cada um hoje está assumindo esse compromisso com o Senhor, tem uma experiência, Senhor, tão tremenda, que se apaixone tanto pela tua palavra, que não passe um dia sequer da sua vida daqui para frente sem guardar uma porção poderosa da palavra dentro de si. Eu prometi sobre suas vidas que eles ficarão em pé, Senhor, não serão abalados. Por mais, Senhor, que as tribulações se levantem, as lutas, as perseguições, mas permanecerão de pé. Por mais que as afrontas possam vir, permanecerão de pé, sendo vencedores em todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, diante dessa palavra, desse momento de oração, deixa eu dizer uma última coisa para você. Os dias são difíceis? São. Vão piorar? Vão. Porque as pessoas vão se tornar mais frágeis e os dias vão se tornar piores. Sim. Pastor, você está preocupado com isso? Não, não estou. Sabe por quê? Porque eu já li a última página. Glória a Deus. E sabe o que a última página diz? Que tanto eu como você
você que amar a palavra de Deus e guardar no coração. Aleluia. A última página diz que vamos habitar na nova Jerusalém de Deus. Nós não iremos perecer, nós não iremos, querido. Já li a última página, vai dar certo, meu irmão. A última página diz que o Senhor está conosco. Essa semana me perguntaram, pastor, e esse conflito lá em Israel, se levou pastorado em Israel? E se as nações se levantaram contra Israel? Se a potência da Rússia se levantar contra Israel? Eu digo assim, você está preocupado, meu irmão? Eu já li o resultado dessa guerra. A última grande guerra contra Israel, a Bíblia chama de guerra de Gog e Magog. Mas eu já li lá também que Israel vence no final da guerra. Eu não estou preocupado. Porque eu já li. Já está escrito. Pode se levantar quem levantar. Está escrito. Eles vão vencer, querido. Não é porque eles são melhores e o outro povo é pior, não, porque eu repito, os palestinos são vítimas na mão dos terroristas, são escravos na mão deles. Eles também têm uma promessa para eles, eles serão redimidos pela palavra. Já está escrito. Já está escrito. Agora, sabe que é interessante, é cristão. Filhos nossos que não conhecem a palavra, escrevendo besteira lá nas redes sociais. Por que não conhecem a palavra? Mas, querido, quem conhece, já sabe que escrever na última página. Na última página está escrito que ao soar a última trombeta, o Senhor Jesus virá pelas nuvens. E ao soar a última trombeta, os seus redimidos na terra, aqueles que guardam a palavra no seu coração, serão arrebatados e habitarão o Senhor de eternidade e eternidade. E quando Cristo voltar nessa terra milênio, nós estaremos junto com Ele governando nessa terra. E por fim, nós habitaremos na nova Jerusalém de Deus. Isso é privilégio para quem guardou a palavra no coração. Já está lá, meu irmão. O dia era difícil, tá? Vai ficar pior, vai. Mas, querido, se você guardar a palavra, já está escrito o resultado final. Você não vai perecer, você vai habitar a eternidade com o Senhor. Se você acredita, você deve ver. Já está escrito. Guarde a palavra no coração. Guarde a palavra no coração. E sabe o capítulo 11 de Hebreus que eu pedi para você ler durante essa semana? É o único capítulo na Bíblia que não está fechado. É o único capítulo na Bíblia que ainda não está fechado. Sabe por quê, querido? Quando eu chegar lá na eternidade, vai continuar a redação desse capítulo. O que vai estar escrito lá? Vai estar escrito lá, sabe aquela parte assim, onde o mundo era digno? Vai continuar a lista. A lista começa lá em cima, falando de Adão, falando de Abraão, falando de Isaac, de Jacó, de Moisés, Davi, os juízes de Israel, vai falando lá. Quando chegar lá na frente, sabe qual é o nome que vai ser acrescentado lá? Qual é o nome que vai ser acrescentado lá? Diga assim, no capítulo 11 de Hebreus, estará acrescentado. Diga o seu nome completo. Samuel e Batista. Vai estar acrescentado lá. Mas só tem um jeito. Se guardar a palavra de Deus. Vai estar em pé. E o seu nome acrescentado lá. E você estará reinando com o Senhor de eternidade. Guarde a palavra do Senhor. E você vencerá os dias difíceis. E será inspiração para outros assim fazer. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que é verdade. Obrigado, Senhor,
Porque apesar do Senhor nos alertar sobre tudo isso, não é para nós ficarmos com medo, é só para nós sabermos que tem uma saída, que tem uma porta, e essa porta é a tua palavra, é a verdade. Que hoje vem um batismo, Senhor, de paixão, de amor pela tua palavra. Senhor, não só nós, mas os nossos filhos sejam apaixonados, possamos ensinar os nossos filhos a ser apaixonados pela tua palavra. E que essa paixão seja tão grande que nenhuma aflição do mundo retirará o nosso nome do livro da vida e da eternidade. Muito obrigado por esse tempo. Amamos e declaramos, chamamos o Senhor e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Deus. Amém. Paulo, sim. Pode sentar. Que bom que você veio, amém? Ficou ruim, mas depois ficou bom. Quando a gente está para casa, está ruim de novo, agora vai ficar bom. Tá bom? Tá bom? Queridos, eu tenho alguns anúncios para fazer para vocês. Quantas mulheres aqui vão na conferência de mulheres no próximo sábado? Eu faço uma coisa. Quem não vai, mas gostaria de ir? Duas. Das duas, quem realmente quer ir? Eu tenho um presente para um de vocês dois. Eles vão decidir aí quem vai. Tá? Tem uma vaga. E aí eu vou dar de presente para um de vocês. Foi a Janaína e a Manoel. Aí a gente vai tirar ali no pau ímpar de quem vai. Amém? Amém? Amém, queridos? Porque a gente quer. Eu gostaria que fosse todos os dias da igreja, mas nem todos conseguem estar e a gente entende tudo isso. Eu tenho certeza que será um tempo muito especial. E eu quero falar para você que vai para a conferência. Essa conferência vai acontecer em setembro, para você entender as coisas certinho. Ela ia acontecer em setembro, a data foi mexida e nós, pastoras, não soubemos. Quando foi lançado, eu já tinha uma viagem agendada que eu ganhei, Quando a gente ganha, o que você acha? A gente vai à vida? A gente vai, Eu ganhei um passeio e coincidiu com a mesma daquela conferência. Na hora que a apóstola lançou, eu mandei mensagem para ela. Falei, apóstola, querida do meu coração, como que mexe na data e ninguém avisa, gente? Nós externos, E conversei muito com ela e, infelizmente, falei para ela que eu não iria. Mas eu mandaria pelo menos uma van com as nossas mulheres aqui da igreja, amém? E eu estou muito feliz, nós não fechamos a van, houve algumas desistências até ontem, Nós não tínhamos toda a van completa e ficou uma vaga, só uma vaga. A van de 20 lugares, e eu mandei mensagem para a pastora Rejane e você voltar à igreja para uma mulher que quer ir. E às vezes a situação financeira não está legal, tem alguma dificuldade, e eu vou abençoar essa mulher para que ela vá para essa conferência. Porque eu tenho certeza que vocês vão voltar de lá com uma bagagem muito boa. Amém? E vocês vão me representar lá, Vocês estarão lá. E assim, eu vou estar dividida, porque eu vou estar no link dela, mas eu só vou poder acessar depois. Mas o meu coração, Deus sabe que o meu coração, ele vai estar muito ansioso por tudo que vocês vão receber lá. Então, vá com esse sentimento. Eu estou representando a minha pastora, infelizmente não pode estar. Eu estive nos outros eventos, nos projetos online que a apóstola fez, e de fato, a conferência está sendo preparada com muito carinho. Faça fotos, marque a igreja, registre esse momento. A nossa página do Projeto Vida Oficial lançou até uma como é que fala? O pessoal que pegou de linguagem aí, de roupa. Gente, me ajuda? Não. Você vê style? Alguma coisa assim. Uma paleta, vamos assim, deixa eu trazer a minha linguagem, que eu não consigo me lembrar agora. Eles lançaram uma paleta de cores. Não é obrigatório, mas deve ter algum sentido.
Então, é uma sugestão, não é obrigatório, mas eu acredito que será muito linda essa conferência. Na última, eles prepararam ambientes muito gostosos. Eu acredito que você vai ser acolhida ali com muito carinho. Amém, mulheres? Desde já que aqui meu coração é muito grato às mulheres que atentaram o convite, que receberam isso com muito carinho, que se organizaram, que juntaram suas economias, que se organizaram para estar lá. E eu sei que você vai receber muito de Deus naquele lugar. E eu estou muito feliz. Eu ainda não sei quem são as mulheres que vão, porque eu não vi a lista ainda, mas eu entendo que será um tempo muito precioso na sua vida. Amém? Amém? Vocês precisam estar aqui às 10 da manhã na igreja, tá? Para aqui seguirem na van ao local, então se organizem para isso, né? Está previsto para terminar lá às 9. Eu tenho certeza que você será muito, muito cheio de Deus naquele lugar. E depois a gente conversa, né? A gente conversa a respeito. Terça-feira nós temos aqui o evento que vai acontecer na cidade, em Picos do Outubro Rosa, e também do mês que nós trabalhamos muito, né, na proteção ao idoso, e terá um momento de grandes programações ali na praça. Vai acontecer das 9 ao meio-dia, seria até as 3 da tarde, mas em virtude do tempo houve uma mudança no horário, então eles colocaram das 9 ao meio-dia. E isso aí, eu coloquei, eu acho que no grupo da igreja, alguém só confirma se eu coloquei, né? O que vai acontecer lá, tá bom? Então vai lá, participa, né? Terá palestra, terá uma instrução de atividade física, alguns testes rápidos para a saúde, aferição de pressão. Nossa equipe de teatro está fazendo um monólogo lá, alguns depoimentos, sala de convivência, exposição de artesanato, trabalhos com os conselhos da cidade, para que você saiba quais são os conselhos que existem na cidade e o que a gente está fazendo, e é importante vocês falar. Tempo da beleza e som. Então será uma manhã bem interessante, né? Eu quero ter impressão, eu quero fazer um teste rápido para saber como é que está aqui minha saúde. Tudo isso vai acontecer lá na terça-feira, às 9 da manhã. Vamos ficar lá até o meio-dia. Amém? Amém? Dia 15 de novembro é o nosso projeto Vida Tem. Amém? Pastor Regina me postar hoje aqui, então a gente está meio perdido, né? Falando com a logística das coisas. Se antecipe, faça sua inscrição. Período que nós iremos, período da manhã, observe no aplicativo sessão. Tem sessão da manhã e sessão da tarde. Sessão da tarde. Não é algo azul, tá bom? Então, preste atenção e clique na sessão da manhã, ok? Porque é o horário que nós iremos. Se você quiser a inscrição, eu não sei o que você vai. Porque se você for fazer essa inscrição à tarde, agora a gente está voltando. Tá? Então você organiza para isso. Não tem como trocar. Mas eu fiz errado, não preste atenção. Leia, diga assim, preciso ler. Não, fala de verdade. Preciso ler as informações. Porque a gente está com muita preguiça de ler as coisas. Aí a gente passa tudo muito rápido, ele passa coisas importantes. Então leia em voz alta, seus duas orelhas ali, né? Sessão, período da manhã. Faça o quanto antes. Quando você fizer essa inscrição, avise a pastora Regiane por conta do transporte, para nós termos essa logística do transporte, para ficar em desespero, arrumar a van, pegar carro, chama os irmãos, tem carro, e a gente fica com o pires e não vai, por favor, seu carro, em nome de Jesus, né? Então, para isso não acontecer, isso é muito ruim para a gente que organiza. Se planeje. A inscrição está R$10 ainda, eu acho que não virou mais em lote. E o transporte ficou 70. Tá, então tá bom, obrigada. Então você organize para isso. Amém? Nós estamos tendo muito e tendo uma dificuldade. Fala com a gente, procura a gente, converse com a gente para que possamos pensar juntos, né? Para que todos vocês tenham essa oportunidade de estar lá. Dia 19 de novembro é a nossa. Vocês estão lá hoje? Vocês querem ir embora, né? 19 de novembro é a nossa festa dos tabernáculos. Amém? Gente, eles estão muito rápido, né? O tema da festa esse ano é cobertura perfeita. E estamos aí na contagem para esse dia. Então, ponha na sua agenda, no seu planner, no seu bloquinho, no alarme
alcançamos. Nós agradecemos pelo que ainda não alcançamos. Então, nesse céu que nós vamos estar aqui na igreja, eu sei que Deus fará coisas grandiosas em nossas vidas. E no final da semana seguinte, de novembro, é o nosso encontro. Então, organize-se, procure andar, faça a sua inscrição. Nós estamos aí no app manual, aplicativo andar. Então, você vai lá, dar o seu nome. Porque a gente tentou fazer com o aplicativo e não deu certo. Aí, no último encontro, a gente fez o aplicativo andar, deu certo. Então, a gente vai permanecer, tá bom? Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor. Tudo, né? Equipes, ok? Que bom. Oi? Então, líderes de ministério. Em nome de Jesus, manda recadinho para a nossa equipe, porque a gente conversa lá no culto. Aí a gente foi isso, ok? Então vamos lá, esses são os anúncios. Não tem como a gente dar um anúncio se você não avisar-nos do que acontece. Mês de dezembro, a nossa rede junto à Conexão R. Conexão R é o nosso trabalho de jovens e adolescentes da igreja. Eles estavam organizando um passeio por Termas do Vale. Tem uma despesa, tem um custo. Então, para que você participe, será dia 9 de dezembro, é a festa que nós finalizamos. Todas as redes da igreja, todos os ministérios, eles finalizam em dezembro com um projeto experiencial. A rede mulheres, a rede Kids, a conexão, a rede casais. E esse ano, a conexão e a rede Kids, eles vão trabalhar juntos, levando as crianças, adolescentes, a família, porque nós vamos levar uma criança responsável, para o passeio no Termas do Vale. Então, procura o pessoal da equipe, faça sua inscrição, dê o sinal, tem um valor. Se você disser que vai, você vai. Se você não vai, você vai. Não. Se você der seu nome e disser que vai, você para. Se você desistir e não vai, você vai. Porque você ocupou um lugar. Isso nós já trabalhamos isso há quantos anos? Muitos anos, Porque o cidadão do céu, ele tem uma só palavra, Salmo 15. Então, se eu disse, olha, pode colocar no meio que eu vou, e a equipe está contando com você, tudo isso já é um custo, gente. Aí, no belo dia, eu resolvo não ir mais, eu só não vou mais. Ok, não vou mais, mas a minha responsabilidade tem um preço, que é o valor do evento, e eu preciso honrar com isso. Aí eu aproveito a pessoa ok. Com valor total, não dá desconto, não pede desconto, abatimento. Não, é o valor total do transporte e da inscrição, Porque isso é caráter, amém, Deus? E como igreja, nós também trabalhamos isso aqui. Então não é para você se ofender, não é para você se magoar, é para você entender que o dia que você organizar um evento, você vai ver como o negócio acocha, Como que as coisas funcionam, amém? Então, guarde o seu coração, vamos todos se programar, A gente está anunciando, acho que desde agosto, não é isso? Então, até falei, olha, parcela, vai pagando, quem quis adianta governa, para quem tem, para quem cumpriu a Bíblia, para quem tem expectativa até para quem está a gente na família, parcelar fica mais simples, mais leve, para que tudo saia de acordo com o que Deus tem proporcionado para nós, amém? Amém. Antes da professora orar, se alguém aqui não tem uma Bíblia, eu vou te dar uma Bíblia agora, hoje. Então, terminando a oração, você vem aqui e eu vou te dar uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, se você tem, não pede, deixa para a gente abençoar a vida de outros, tá bom? Eu comprei algumas Bíblias com esse propósito de dar, instruir com a palavra de Deus. Então, não vai ter custo nenhum, eu vou te dar uma Bíblia, ok? Então, se você não tem Bíblia na sua casa, se você quer uma Bíblia, no final aqui, vem aqui que eu vou te dar uma Bíblia. Dentro disso, o pastor tem uma visão, Eu ia falar da Bíblia, ele falou. Eu queria trazer um desafio com os pais das nossas crianças, principalmente as crianças que já leem, que estão na aula lá embaixo. Eu gostaria que você se organizasse, tá, gente? Depois você também lembra disso. E você presenteasse seu filho com uma Bíblia da linguagem dele. Nós não sei que Bíblia comprar. É só perguntar para a gente tem uma lista, de Bíblias adequadas para eles. Para juniores, que são os que leem, os pequenininhos, se você quiser abençoe também seus filhos, mas os filhos precisam ter convívio com a Bíblia, papel, você instruí-los a ler, a ter a Bíblia emocional, seria ideal, você fizer só eles, mas a gente sabe que nem todos os pais se atentam para aquilo que a gente ensina a ressaltar,
Existem sites que a gente consegue desconto, mas que o seu filho tem uma Bíblia para que ele habitue-se a usar. Nós vamos lançar uma campanha deles trazerem a Bíblia para cá, para o culto, no domingo. Né? A gente ainda não consegue fazer um projeto como esse na quinta-feira, por conta de não temos ainda uma equipe grande para isso, no Ministério Infantil, mas a gente consegue fazer no domingo. Então nós vamos dar um tempo para você e vamos lançar uma campanha para que a sua criança, quando vier para o culto, ela habitue-se a trazer a Bíblia.